começamos a falar do escritor austríaco Peter Handke, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2019. Começamos falando da Mulher Canhota e Breve Carta, que são duas histórias em um único livro, que era um livro da década de 70, né? Então nós entramos na obra do Handke por este livro. Então, se você está vendo esse post, eu recomendo que depois você procure aqui no canal este outro post, Mulher Canhota e Breve Carta para um Longo Adeus, para você ter uma visão mais completa do escritor. Hoje nós vamos falar deste livro que eu particularmente gosto muito, gosto bem mais do que a Mulher Canhota, que é Dom Juan. Ele tem um título e ele tem um subtítulo, Dom Juan, narrado por ele mesmo, né? E este livro já é um livro mais recente do Handke e ele mostra uma faceta muito diferente da obra. Então, se você fizer um comparativo entre aquele do nosso outro post, a Mulher Canhota, e esse, você vai perceber que são livros bastante diferentes. É interessante porque ele diz que é narrado por ele mesmo, então nós imaginamos que vai ser um livro em primeira pessoa e que vai ser o próprio Dom Juan que vai narrar. Isto não acontece. A história se passa em terceira pessoa e quem as narra é um hospedeiro francês solitário que vê seu albergue dia a dia definhar, não tem mais hóspede, mas que um belo momento, sem mais nem menos, aparece na sua porta Dom Juan e ele abriga Dom Juan. Dom Juan chega no albergue aparentemente foragido, mas nós não sabemos bem do que ele está foragido, do que ele está fugindo, né? O albergue, como eu já disse antes, ele estava vazio e, como para retribuir a hospedagem, o Dom Juan vai narrar a história de 7 aventuras com 7 mulheres diferentes e todas essas aventuras aconteceram em uma única semana, ou seja, também num prazo de 7 dias. Então tudo é 7 aí, né? A epígrafe que o Handke usa logo no início, né, é uma epígrafe que já nos dá uma dica. Por quê? Ele pega um trecho da ópera Don Giovanni, escrita por Mozart em conjunto com Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte é que escreve o libreto, e esta epígrafe diz: quem sou eu, não saberás. Então, ao dar essa epígrafe, o Handke já está também nos dando uma pista de que o personagem, ou que a história, né, será um enigma. Então, uma pergunta para você pensar quando você for ler Dom Juan é: será que esse personagem, que apareceu pela primeira vez lá no século XVII, saiu mesmo dos livros para contar as suas histórias? Que Dom Juan é este aqui, né? Tem uma frase que diz: eu cozinhava e Dom Juan narrava. É assim que o hospedeiro ouvia as histórias que o seu ilustre convidado lhe contava. Dom Juan ia falando enquanto ele ia cozinhando. E, para sua surpresa, a cada dia Dom Juan lhe trazia um tempero ou uma especiaria diferente, o que tornava a comida muito mais interessante. E aí você pode fazer uma analogia. Será que era comida ou será que eram as histórias mais interessantes? Que tempero era este, né? Que todo dia preenchia um pouco a vida desse hospedeiro. Dom Juan, nessas histórias que ele vai contar, ele estava em um local diferente do mundo em cada um dos 7 dias. Locais os mais longe também um do outro. Mas uma coisa que é comum a todas as histórias que ele vai contar é que, ao se aproximar das mulheres e de viver com elas uma experiência sexual, Dom Juan estava, na verdade, ajudando essas mulheres. Ele queria
ajudá-las, porque ele encontrava com essas mulheres e ele achava que essas mulheres estavam muito tristes, né? Ele queria levar brilho às vidas dessas mulheres, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eram mulheres amargas ou apenas com uma vida completamente apagada, né? E aí naquele breve encontro com o Dom Juan, elas vivem a grande aventura da vida delas. Ele não entrava em pormenores dessa aventura sexual. E o que diz que o albergueiro, que também não agradaria saber desses detalhes, mas principalmente Dom Juan contava como se deu o encontro com essas mulheres, né, e da urgência que elas tinham em amá-lo, mesmo que fosse por um período muito curto, mesmo que fosse apenas por um dia ou até mesmo por algumas horas, às vezes nem uma hora, né? Às vezes somente alguns minutos. Dom Juan, narrado sobre ele mesmo, é um livro sobre o tempo, sobre a solidão, sobre encontros e desencontros. Eu não vou contar mais, porque eu quero muito que você leia. Eu acho que é um livro muito importante, né? E dá um pulo. Então, Enquanto a Mulher Canhota é de 1972 e mostra uma narrativa muito mais experimental de Peter Handke, que parece ainda que naquela época, lá na década de 70, ele está buscando a sua forma de escrita, ele está buscando quais serão as suas marcas enquanto escritor. Dom Juan é de 2004, né, 30 anos depois, e nos mostra um escritor muito mais maduro, preocupado em contar uma boa história, uma história original, muito mais preocupado com a história do que com a forma. Isso não quer dizer que ele também não vá inovar na forma. Tem algumas passagens muito interessantes, mas esse volume é bastante mais voltado para o conteúdo do que Mulher Canhota. Dom Juan, apesar de ser um livro curto, de letras grandes, é genial. Eu gostei muitíssimo. E mostra o porquê de se atribuir o Nobel a um escritor tão controverso por suas posições políticas quanto Handke. É preciso separar o homem do artista. E o artista é muito bom. Então, vale muito a leitura e eu indico também a releitura. Dom Juan é um livro de camadas. Você não consegue apreender tudo que o escritor quer passar numa única leitura, apenas uma única vez. Então vale reler até perceber todos esses detalhes que estão ali, escondidos no meio da história. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva aqui no Bíblio. Vamos continuar falando de Peter Handke, como eu sempre digo, pelo menos 3 livros de épocas diferentes, para a gente ter um painel do escritor e por que ele ganhou o Nobel de Literatura de 2019. Muito obrigada, até o próximo post.